Via Expressa 14. A hipocrisia dos gurus. Houve um tempo em que um tolo e seu dinheiro eram rapidamente separados um do outro, mas agora isso acontece com todo mundo. D.L.A. Stevenson. Você foi enganado. Vamos supor que após terminar a faculdade você comece a ficar um pouco mais rechonchudo e decida que é hora de voltar à boa forma. Você se matricula em um curso chamado Nutrição Saudável, alcance o corpo ideal comendo. No primeiro dia de aula, você chega cedo, se senta, e ansiosamente espera pelo professor. Depois de alguns minutos, um homem obeso entra na sala e fica à frente da turma. Você pensa, uau, ele é gordo, mas ele está aqui porque quer mudar isso, que bom para ele. Conforme o homem transpira profusamente enquanto se atrapalha com uma pilha de papéis, você dá uma olhada para a cadeira de aluno próxima a ele e se pergunta se ele cabe ali. Ele é 2 vezes maior do que ela. Então de repente você é atingido pela súbita percepção de um paradoxo. Esse homem não é um aluno, mas o professor da aula. Você está brincando com a minha cara? Como essa pessoa pode ensinar efetivamente uma aula chamada Nutrição Saudável, alcance o corpo ideal comendo quando ela mesma não é um exemplo da eficácia de seu método? Como alguém pode levar esse cara a sério? Incrédulo com tamanha hipocrisia, você abandona a aula e vai direto à secretaria da instituição, buscando obter um reembolso pela sua matrícula. Quando o assunto são os gurus e consultores financeiros, é isso que você deve fazer, abandonar a aula e pedir um reembolso, porque eles são culpados do paradoxo da prática. O paradoxo da prática. O paradoxo da prática pergunta: você pratica o que você fala? Você é um modelo, um exemplo daquilo que você ensina? Você aceitaria conselhos sobre pele de alguém repleto de espinhas? Você aceitaria conselhos financeiros de alguém que foi à falência? Você aceitaria conselhos médicos de alguém que trabalha recolhendo lixo? Você aceitaria conselhos sobre boa forma de alguém que está acima do peso? O paradoxo da prática é um debate fervoroso em meu fórum. Alguns acreditam que é perfeitamente aceitável que alguém ensine uma estratégia para a riqueza e nunca a use. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. O paradoxo da prática acontece quando alguém promove sua estratégia para ganhar dinheiro, mas esta não é a que o fez rico. Em outras palavras, eles não estão colocando em prática seus próprios conselhos. Essas pessoas ensinam com eficiência uma equação da riqueza, a via lenta, enquanto elas mesmas estão obtendo vantagens por meio de outra, a via expressa. Quando eu vejo uma empresa importante no meio financeiro instruindo pessoas a aumentar o valor de seus investimentos em fundos mútuos, eu dou atenção a ela. Deus me livre, não. Eu dou risada. Quando alguma outra companhia afirma que é hora de comprar determinadas ações porque o mercado dará um bom retorno, eu dou atenção. De jeito nenhum. Eu sinto muito por todos aqueles que seguem os conselhos financeiros dessas pessoas. Eu as considero melhores comediantes do que consultores financeiros. Não tenho pena do pobre coitado que perdeu sua poupança de aposentadoria porque ouviu algum comentarista da CNBC dando uma dica sobre um ótimo investimento. O que há de errado com as pessoas? Como que você não assume a responsabilidade pelo seu plano financeiro? Aí vem aquele seu tio. Você conhece bem este tipo de sujeito, o homem da sua família que é um pouco mais velho e é bem instruído. Ele sabe tudo, inclusive a estrutura molecular da matéria escura. Seu exército de factoides está sempre a postos para ser utilizado, dicas sobre o mercado de ações, os maiores e mais recentes investimentos, as tendências sobre o mundo financeiro. Mesmo assim, para que você não se esqueça desse detalhe, ele vive com o dinheiro apertado, de salário a salário. Eu chamo essas pessoas de sabe-tudo falidos, pessoas que estão sempre a despejar conselhos financeiros, mas, mesmo assim, são completamente pobres. Eles são hipocrisias ambulantes sobre como viver uma vida de riqueza. Ouça essas pessoas com a expectativa de se entreter, e não de receber um conselho produtivo. O conselho bom vem do cara que marca todos os pontos na partida, e não daquele que atrapalha as jogadas. Os melhores
Conselhos sobre esportes vêm do Peyton Manning, e não do MJ DeMarco. O paradoxo da prática está acontecendo? Quando o dinheiro está em jogo, é ele quem marca os pontos. Se alguém disser a você como conseguiu marcar pontos, garanta que esta pessoa esclareça seu verdadeiro método para chegar à riqueza, e não a ilusão que oculta o verdadeiro motivo. Infelizmente, é praticamente impossível conseguir receber conselhos financeiros bons e práticos, porque a maioria dos gurus vive um paradoxo da prática. Sim, os gurus raramente são ricos por causa de seus próprios conselhos. Eles geralmente têm sua fortuna acumulada por meio da via expressa, porém escondem dissimuladamente seus paradoxos da prática. Tais metáforas paradoxais, descritas anteriormente, beneficiam a hipocrisia das pessoas às quais você confiou seu mapa financeiro. Você é enviado cegamente rio abaixo por uma pessoa que nunca percorreu este trajeto. Enquanto isso, elas relaxam confortavelmente dentro de seus jatos particulares, bebendo champanhe. Eles não te contam a verdadeira e inalterada história por trás de sua riqueza, mas eu irei. O mapa da Via Lenta é hipocritamente defendido pelos autores de best-sellers, que distribuem conselhos financeiros através da TV, do rádio e de livros. As estratégias que eles vendem são grandes ilusões disfarçadas. Você realmente acredita que essas pessoas ficaram ricas fazendo o que dizem? Ou eles estão te vendendo a via lenta enquanto ficam ricos por meio da via expressa? Deixa eu te falar a minha hipótese sobre a provável magia por trás de suas charadas. Primeiro, vou falar da Suzy. A Suzy prega sobre fundos mútuos, valorização cambial e previdência. Nós podemos absorver o que ela fala através de várias mídias, rádio, TV e em qualquer livro dentre uma meia dúzia que ela escreveu. Seus conselhos estão por toda parte. Ela é a garota propaganda da Via Lenta miserável, uma pessoa que produz um alto volume de porcarias sobre a Via Lenta, distribuídas para milhões. Então qual é o problema? Pergunte a você mesmo o seguinte: a Suzy é rica porque ela seguiu seu próprio conselho, como a compra de títulos municipais, valorização cambial e investimento em previdência? A hipocrisia provável, o paradoxo da prática, é que o método de Suzy para a criação da riqueza não parece ser a estrada pela qual ela viaja. O que ela ensina é diferente. Será que ela não é rica porque melhora as possibilidades de seu mapa da via expressa empurrando você para a via lenta? Será que ela vale milhões porque seguiu seu próprio conselho? Ou porque ela vendeu milhões de livros? Será que a equação da riqueza dela é diferente da qual ela ensina? Essas são coisas que fazem você refletir. Em um artigo de 2007, Suzy foi citada, afirmando ter o maior volume de sua riqueza, estimado em 25 milhões, em títulos, principalmente municipais. Além disso, ela admite que apenas 4% de sua riqueza está ligada ao mercado de ações porque, se eu perder $1 milhão, eu particularmente não me importo. Uau! E, mesmo assim, esse é o veículo no qual você quer confiar para construir a sua riqueza? Como exatamente a senhorita Suzy adquiriu sua fortuna de 25 milhões? Foi por causa de seus conselhos sobre os campeões, mercado de ações, fundos mútuos, previdências particulares, títulos e investimentos no Tesouro Nacional? Ou será que ela usou o mapa da Via Expressa, conquistou sua riqueza de forma rápida através de uma explosão de sua renda, e depois colocou sua riqueza nesses instrumentos? No entanto, o conselho dela para aqueles que estão à beira do precipício da pobreza é que eles devem investir no mercado de ações para criar riqueza, ao passo em que ela mesma não parece ter feito isso. Pessoal, os ricos usam o mercado para ter renda e preservar sua riqueza, e não para criá-la. Depois, tem o David. Eu folheei muitos dos livros dele, e fui inundado por uma quantidade alarmante de lixo da Via Lenta, tabelas de juros compostos, poupar 10% do seu salário, parar de beber cafés caros, e outras incoerências crônicas da Via Lenta. Novamente, o paradoxo da prática levanta sua cara feia. Será que o David ficou rico seguindo o seu próprio conselho?
ou enriqueceu através da venda de 11 livros, repetidamente, nos quais ele regurgita sempre as mesmas ladainhas sobre a via lenta até que você não aguente mais? E, finalmente, temos Robert, que vem do Havaí e tem 2 pais, um rico e um pobre. O Robert com 2 pais explica a verdadeira definição de patrimônio, afirmando que investidores sofisticados investem pesado no mercado imobiliário. Em rede nacional de televisão, uma vez Robert se exibiu com sua Lamborghini e eu achei tal exposição bastante irônica, e até mesmo dissimulada. Por quê? Robert não estaria apenas mostrando o fruto de seus ensinamentos? Talvez. O Robert é uma história de sucesso da Via Expressa. Ele criou e construiu uma marca que vale milhões. Mas a pergunta curiosa é: o que veio primeiro? O livro best-seller ou a Lamborghini? Há um paradoxo da prática por trás? Será que o Robert já tinha ícone de status antes de vender milhões de livros? Robert, sem dúvidas, acumulou uma grande quantidade de livros bem vendidos, palestras e seminários. Será possível que pessoas como ele estão te vendendo uma equação da riqueza enquanto os estrategistas do jogo usam outra? Os gurus suprem uma necessidade do mercado e não o negam. Porém, analise o seguinte: eles estão sendo verdadeiros sobre seus paradoxos e poções mágicas. Eles estão ricos por causa do que eles ensinam ou pelo que eles vendem? Uma vez que você já está familiarizado com a matemática da Via Expressa, deveria se tornar claro para você quais gurus têm mais probabilidade de serem culpados pelo paradoxo. A equação matemática que permeia os ensinamentos deles é a mesma que os fez ricos? Se o faço que eu falo não encaixa com o faço que eu faço, você deve suspeitar. O que faz de mim diferente é o seguinte: os conceitos da Via Expressa presentes nesse livro me deram independência financeira. Eu já possuo liberdade financeira, uma mansão bacana, os carros esportivos e o cartão de crédito ilimitado. Eu não preciso desse livro para conseguir estas coisas. Além disso, eu confesso a seguinte retratação: este livro tem o poder de me tornar mais rico porque ele melhora as possibilidades da mesma equação que eu ensino a você. Em outras palavras, o faço que eu falo se encaixa completamente no faço o que eu faço. Os gurus da Via Lenta admitem o fracasso. Em um programa de rádio que aborda temas financeiros com base na Via Lenta, o locutor dá conselhos à pessoa que está na linha. Em poucos meses a recessão destruiu mais de 50% das economias dela, as quais ela demorou aproximadamente 10 anos para acumular. Sabe qual é o conselho do guru da Via Lenta? Um paliativo: mantenha o plano. Renove. Recomece. Em outras palavras, meu péssimo plano falhou com você, demorou 11 anos para falhar, mas mesmo assim, continue com ele. Torça para que a economia se recupere. Espere que a economia nunca mais passe por uma recessão. Espere, espere, espere. E, claro, compre meu novo lançamento, o livro Reconstruindo. As recessões da economia expõem a Via Lenta como uma fraude arriscada com ramificações gigantescas. Uma vez que estes gurus criam seu estilo de vida de riqueza através da venda do mapa da Via Lenta, eles precisam fazer você acreditar que ele funciona. A riqueza deles é criada a partir da sua crença. Apesar da mais recente exposição da recessão monstruosa, o Illuminati da Via Lenta nunca irá admitir que sua estratégia seja lamentavelmente ineficiente. E em vez disso, eles recalibraram sua mensagem de forma a esconder a verdade. Eles continuam a vomitar a mesma retórica fracassada, escrevendo novos livros, com novos títulos e novas banalidades. Títulos como: Reconstrua sua riqueza. Comece novamente. Renove. Repare na mudança na linguagem, expondo a verdade. Se o plano é tão bom, por que você precisa reconstruir ou começar novamente? Se a estratégia funcionasse, tais palavras não seriam necessárias. Para que isso tudo continue, os gurus precisam reforçar a estratégia com novos livros, nos quais eles vendem as mesmas velhas bobeiras. E a maior pergunta de todas: você acha que os gurus precisam começar novamente ou reconstruir? Mas é claro que não.
Eles não usam o plano que eles vendem. Eles operam em um universo da riqueza completamente diferente, que não é baseado no ganho incontrolável limitado. Resumo do capítulo: Distinções da Via Expressa. Leve em consideração pessoas com um histórico comprovado de sucesso com aquilo que ensinam. Muitos dos gurus financeiros costumam sofrer o paradoxo da prática. Eles 119 ensinam uma equação da riqueza, enquanto ficam ricos por meio de outra. Eles não adquiriram sua riqueza através de seus próprios ensinamentos.